7 anos atrás, no dia da catástrofe, a cidade estava passando por algo estranho. E todos ali começam a olhar. Uma terrível desastre chamado de quebra de dungeon aconteceu. E vários monstros atacaram a cidade para invadi-la. E por causa disso, muitas pessoas sofreram. E com isso, meus pais também morreram. E naquele dia eu perdi tudo e o em que tinha em um instante. E fiz uma promessa para mim mesmo, enquanto chorava sangue. Eu vou me tornar um caçador e rasgar os monstros e matar todos. E 7 anos depois se passaram, hoje. Mas eu fui expulso do centro de treinamento de caçadores. Droga, não era para ter acontecido isso. Um caçador, né? Membro An Sheng-on, serei franco. Você não precisa mais vir para o centro de treinamento. Hã? Como assim? Do que você está falando? Do nada? Por que eu estou sendo expulso? Escute bem. Aqueles que despertaram têm alguns meses para completar seu treinamento no salão de treino exclusivo. E você está ciente que eles geralmente estreiam como caçadores. E claro, mas você, senhor, já passou desse período. Já fazem 7 anos. E com isso, já que chegou a esse ponto, seria honesto. O seu talento é pior que lixo. E se deixarmos você ficar aqui, a reputação do nosso centro de treinamento também vai cair. E com isso, vendo como veio treinar todos os dias, você é persistente, mas é uma pena. E as pessoas ali que estavam ao redor do Prota começam a falar, é uma pena nada, ele é idiota por não saber o seu lugar. E outros começam a comentar também, mas como que os status de alguém não aumentam, mesmo depois de treinar por 7 anos? E em seguida, nosso Prota fica com muita raiva e ele começa a pensar, além de desbloquear características únicas e habilidades, como meus status não aumentaram em nada, como isso não aconteceu? E em seguida, ele estava vendo uma mulher e uma criança, e elas começam a falar, como seu papai morreu? E a criança fala, eu sei, eu lembro. Quando os monstros vieram, o papai morreu porque estava salvando as pessoas até o fim. E com isso a mulher fala para sua filha, isso mesmo. Então, se passar por algo assim no futuro, o que você deve fazer? Ser forte? É isso? E com isso, nosso Prota, escutando isso, não desistir, é isso? E com isso, a mulher abraça sua filha, você é tão forte, minha garotinha. E o Prota, olhando aquela situação, elas ficam também desconfiadas. E ela fala, quem é você? E em seguida o Prota agradece por aquele ânimo e ele começa a correr. E sem elas entender, e com isso ele pensa, pois é, como aguentei isso pelos últimos 7 anos? Não posso parar agora, não vou desistir. Ele começa a correr. E em seguida o tempo estava chovendo, ele bate na porta do treinador. E em seguida o treinador começa a abrir a porta. Ele fala, por favor, vá para casa, senhor. Diretor, só dessa vez, por favor, me ajude a fazer um exame de caçador mais uma vez. Não posso desistir assim. E com isso o treinador, o diretor fica irritado. Ah, eu sei, seu desgraçado. Por que você não entende logo? E com isso o Prota, sem entender essa situação. Ah, você veio porque o dinheiro que gastou não foi para nada, é isso, né? Certo, seu maldito, eu só preciso te devolver a metade da mensalidade, né? É isso que você quer? O dinheiro de volta? E o Prota, não é isso, não é isso. Não é pelo dinheiro, o Prota grita para o treinador, o diretor quer dizer. E em seguida o diretor dá um tapa no rosto do Prota. Que bobagem, que ele fala ainda. E o nosso Prota vai voando para a lixeira como se fosse nada praticamente. E ele fala, como assim não é pelo dinheiro? Você está achando que eu sou idiota?
E ele fala ainda para o Prota: você é um fracasso, você nunca será alguém. E com isso o Prota, de norteado, triste ali na lixeira, ele fala: se eu também tivesse uma característica única, não, não, se eu tivesse ao menos um pouco de talento. E ele pensando então, e em seguida ele vê um barulho de uma água e ela começa a fazer uns barulhos estranhos. E aparece uma tela para o nosso Prota. Torre dos Desafios. O elogia por sua determinação de ferro. Elogia? Como assim? Quem é esse? O Prota se questiona. Mas como assim? Eu estou caindo na água. O que está acontecendo? Essa água está me puxando. O que é isso? O que é isso? Socorro! E ele começa a gritar. E o cara, na moral, seu desgraçado, o que você quer? Como assim? O que aconteceu com ele? Onde ele está? Onde ele foi? Não entendo. Bom, que cara irritante. Não ia fazer diferença mesmo. E com isso, o nosso Prota, ele vai sendo puxado pela água. E ele vai cada vez mais se aprofundando. E com isso, eu estou ficando sem ar, eu não consigo respirar. E agora? E a água começa a puxar ele para o outro mundo. E quando ele começa a ser jogado, sim, aparece uma tela. A Torre dos Desafios selecionou todos os candidatos adequados da Terra. E com isso ele pensa: o quê? Torre dos Desafios? Uma segunda catástrofe? Aconteceu isso? Será? E com isso a tela fala outra vez: por favor, escolha a sua dificuldade. O quê? E ela repete outra vez: as recompensas que receberá serão proporcionais à dificuldade escolhida. E com isso o Prota pensando: não sei o que está acontecendo, mas... E a tela mostra fácil, normal, difícil. E o Prota pensando ainda: meus instintos estão me dizendo isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que agarrar essa chance agora. E com isso ele aperta e tecla na tela. E com isso, logo em seguida, ele vai sendo teletransportado para outro temporal. Esperamos que obtenha resultados satisfatórios no fim desse sofrimento. A tela fala. E ela continua a falar: você entrará no primeiro andar da torre dos desafios em breve. E com isso o Prota é lançado. O que? O que está acontecendo? E a tela fala outra vez: todos os status e efeitos dos status do desafiante serão restaurados. Você entrará no primeiro andar da Torre dos Desafios. O desafio começará em breve. Prepare-se, desafiante. E com isso ele é lançado no meio do deserto. E ele foi teletransportado. O que é isso? Isso é o deserto? Não pode ser. Mas o que é isso? E a tela aparece outra vez. Uma arma será providenciada. Uma espada. E ela foi lançada diretamente para o Prota. E ele olhando aquela espada, e a tela fala: o objetivo desse desafio é sobreviver. Recompensa por completar o desafio recebe uma característica única. E o Prota pensando: característica única? É isso? Vou conseguir algo que trabalhei tanto pelos meus últimos 7 anos, que eu lutei por isso? Então isso vai ser uma recompensa? Como recompensa? E com isso é loucura demais, não pode ser verdade. Prota não consegue acreditar naquele momento. E ele fala: primeiro a espada. E ele vai andando até a espada. Só que de repente ele consegue ouvir alguns barulhos. O chão começa a tremer. Mas o que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? Em seguida, desafio, tutorial começará agora. O quê? E a tela fala: dificuldade escolhida, difícil. O quê? O golem de areia apareceu. E em seguida aparece um golem muito gigante para atacar o Prota. E ele olhando aquilo: isso é loucura, como eu vou conseguir matar isso? E a tela: por favor, sobreviva ao golem de areia pelo tempo selecionado. Tempo restante, 9 minutos e 58 segundos. E o golem começa a correr atrás do Prota e tenta pisar e esmagar ele. Ele fala: ah, não, que isso, droga! E em seguida ele cai. Ele começa a cair, quer dizer. E a tela aparece outra vez na frente dele. Ele fala: mas o que é isso? O que ela quer dizer? E ela fala: penalidade por fracassar no desafio
será a morte. Ah não, eu tenho que conseguir sobreviver a isso. No capítulo anterior, o jogo relata para o Prota: o desafio irá começar. E o Prota, sem saber o que fazer, a tela ainda fala outra vez: dificuldade escolhida será difícil. O gole de areia apareceu, e o gole começa a perseguir o Prota. E em seguida, o Prota pensando: mas e agora? O que eu vou fazer? Ele é muito grande. Ah não! E com isso a tela fala outra vez: por favor, sobreviva ao gole de areia pelo tempo selecionado. Tempo restante, 9 minutos e 58 segundos. E o gole começa a perseguir o Prota. Ele, droga, o que eu vou fazer? Ele tenta achar uma solução, mas o gole dá cada pisada no chão e começa a estremecer o chão. E o Prota olha outra vez a tela. Sim, mas o que é isso? E a tela fala: penalidade por fracassar no desafio será a morte. E com isso começa a caçada. E o gole começa a perseguir Prota. E ele pensando: posso mesmo fugir do gole de areia correndo assim? Será que eu não vou conseguir? Ele é muito grande, apesar daquela coisa parecer lenta, é bem rápido por causa do tamanho. E para começar, já que estamos em um deserto mesmo, é impossível correr por 9 minutos sem parar com meu vigor. E a tela relata: tempo restante, 9 minutos e 58 segundos. E Prota se vê numa situação muito desesperadora. E ele pensando: a torre me deu uma espada e me falou para sobreviver. Qualquer um sabe o que isso quer dizer. E, infelizmente, ou eu morro tentando fugir ou morro lutando. Eu tenho que escolher. Não há outra solução. Merda, como eu vou ganhar dessa coisa? Como eu vou conseguir vencer esse gole? E ele começa a se lembrar do seu passado. Uma pena nada. Ele é idiota por não saber o seu lugar. E ele, Prota, fica pensando nesses pensamentos negativos e fica pensando: droga. E em seguida ele pensa no diretor que sempre vivia esculachando ele: você não é nada nesse mundo, você nunca será nada. E ele pensando: eu vou morrer que nem um covarde tentando fugir? É isso? Será que eu não vou lutar? Não, eu vou lutar. 7 anos tentando ser um caçador, se tratando da teoria, posso dizer com certeza que sei mais do que a maioria dos caçadores. E eu não vou desistir. Não há resposta se eu continuar fugindo. Ao menos eu preciso achar outra forma de sobreviver. Monstros tipo golems vão parar de se mover se eu destruir o núcleo dele. Entretanto, os núcleos dele geralmente ficam em lugares difíceis de acertar. Isso vai ser um problema. Mas já que é assim, e com isso o Prota começa a correr. E ele corre para cima da montanha de areia. E o gole começa a perseguir e tentar acertar golpes nele. Mas ele consegue se desviar dos golpes e corre para cima. E com isso o gole começa a cair. E o nosso Prota vai em direção a ele. Ele fala: é agora! Eu consigo! E em seguida ele pula em cima do gole e começa a escalar ele. E ele fica olhando e ele prepara sua espada e manda no ponto fraco do gole de areia. É aqui! E aí ele começa a acertar. Só que ele vê uma coisa esquisita. Sim, era muito duro. Ele fala: mas o que é isso? É duro, é mais duro do que eu pensei. Será que eu não vou cortar? E com isso o gole sente a dor e começa a atacar de novo o Prota. Ele fala: ah não, agora eu me perdi mesmo. Agora eu perdi o tempo. E agora o que eu vou fazer? E em seguida, Prota pensando: se eu conseguir acertar mais uma vez. E ele tenta mais uma vez. Só que em seguida o gole pega ele. E ele começa a gritar: ah, o que foi isso? E depois dessa situação o gole começa a apertar mais ainda o Prota. E ele fala: você não é nada. E começa a esculachar o Prota. Que pena. Nada. Ele só é um idiota. E começa o gole a falar para o Protinha: por não entender o seu lugar, você não é nada. E com isso o Prota fica com tanta raiva, pega sua espada com seu sangue e ele fala: pare com isso, cale sua boca, seu miserável. E taca a espada no gole com tanta velocidade que acerta seu ponto fraco. E em seguida ele começa a ver uma coisa estranha no gole. Sim, o gole começa a se destruir.
aparece a tela. Você destruiu o núcleo do gole de areia. E com isso, a tela aparece outra vez. Tempo restante, 7 minutos e 7 segundos. Você completou o desafio tutorial. E nessa situação, o gole de areia começa a se desmanchar. E o nosso prota vai caindo junto com a espada. Só que a paz volta normalmente e o sol do deserto volta a brilhar. E com isso, nosso prota, bastante cansado, ele fala: até que fim eu consegui. Eu matei o gole de areia. Fui eu mesmo. Ele sem acreditar, todo ferido, mas ele acredita que foi ele mesmo. E sim, ele conseguiu. E ele falando ainda: mesmo assim, eu quase não consegui. Mas deu aquela risadinha sabendo que a vitória foi bem difícil, mas conseguiu. E com isso, a tela aparece outra vez. Parabéns, você passou do primeiro andar da Torre dos Desafios. Ele olhando para o sol, com seu sangue ainda e com a dor que ele tinha sofrido. Eu sobrevivi. E a tela começa a falar outra vez. Como recompensa, você recebeu desbloquear características únicas. Como recompensa, você obteve 1000 pontos. Como recompensa adicional, você recebeu a habilidade de recuperação rápida E+. E outra vez ela fala: como recompensa adicional, você recebeu 500 pontos. Mas o que? Isso tudo? Não acredito. Sério? Eu realmente me esforcei muito tempo nos últimos 7 anos. E a única coisa que eu recebi foi desprezo e zoação. E a tela falou outra vez: você desbloqueou uma característica única. Você foi recompensado com a característica única, necromância. O que é isso? Posso me tornar um caçador também, é isso? E com isso, tudo isso só vai acontecer se eu sobreviver. Mas o que é isso? O que está acontecendo? O que é essa energia? O que é isso? Tem uma névoa negra onde o gole de areia morreu. E ele, prota, começa a ver e tenta tocar. E a tela aparece outra vez. Seu traço único, Necromância F, foi ativado. Gostaria de absorver o espírito de gole de areia? Sim ou não? Ele pensando: espírito, absorver essa névoa negra, minha característica única, eu não sei. E a tela fala outra vez: gostaria de absorver o espírito de gole de areia? Sim ou não? E com isso, a energia começa a vir para cima do prota. Mas o que é isso? Ela está vindo em cima de mim. Eu não sei o que fazer, eu não entendo. E a energia começa a vir para cima de prota. E agora o que eu faço? Espírito, absorver essa névoa negra e minha característica única. E a tela aparece outra vez. Gostaria de absorver o espírito do gole de areia? Sim. E com isso, ele ter teclado, o espírito e a energia do gole de areia começa a se desfazer e vem em direção ao prota como se fosse um vento e começa a se misturar com ele. Ele sem entender, e a tela aparece outra vez. Você absorveu o espírito do gole de areia. Sua proficiência aumentou em 7%. E ela vai sendo sugada pelo prota. E o prota: mas o que é isso? Ela está entrando dentro do meu corpo. E ela começa a ser sugada pelo prota. E a tela fala: número de espíritos, 1, mas você pode absorver até uns 4 espíritos. E com isso, consigo sentir o espírito. Quer dizer que posso guardar o espírito se absorvê-lo? E se eu tentar usá-lo assim? E com isso a tela aparece: você pode aumentar seus status permanentemente com os espíritos absorvidos. Sua força aumentou em 3 pontos. Sua vida aumentou em 2 pontos. E com isso, prota: que isso? Consigo sentir. Parece que meu corpo está se enchendo de energia. Meus status realmente aumentaram. E ele, pensando em 7 anos atrás, não conseguiu aumentar meus status pelos últimos 7 anos. Mas ele ainda pensando: finalmente consegui aumentar esses status permanentemente. E a tela aparece outra vez. Traço único, Necromância F. Proficiência em 7%. Efeitos básicos. Você pode absorver os espíritos dos mortos e usá-los como desejar. Efeito adicional 1. Você pode aumentar permanentemente seus status. O aumento é proporcional ao rank e qualidade dos espíritos que usar.
O efeito adicional 2. Você pode guardar e usar os espíritos e a quantidade de espíritos que pode guardar aumenta de acordo com seu rank. E com isso o Prota fica todo animado. Se eu voltar com essa habilidade, posso me tornar um caçador também. E com isso a tela aparece outra vez. Por favor, vá para a sala de espera. E ele olhando para o portal. Bom, acho que não tem outra escolha, vou ter que ir. E com isso ele entra no portal. Só que ele é jogado. Mas ainda ele está com muitos ferimentos. E ele fala, meus ferimentos são piores do que eu pensava. Só que de repente ele consegue sentir alguma coisa. Mas o que é isso? Eu me curei? É isso? Meus ferimentos foram todos curados. Meu corpo é curado quando o desafio acaba? É isso? E com isso, ele pensando, como é que eles colocam só uma cama num lugar grande como esse? E de repente ele descansa um pouco. E ele começa a pensar, o que eu faço agora? Posso mesmo sair da torre? Essa torre, por qual motivo me chamaram para cá? E com isso, a tela aparece outra vez. Você pode usar os 5 comandos abaixo, informação, loja, comunidade, inventário e desafio. Dizer os seguintes comandos irão ativá-los. E o Proto olhando, 5 comandos? Certo, vamos nos focar na sobrevivência por agora. E ele fala, quero desafio. E a tela aparece outra vez. Tempo até o segundo andar de desafios, 23 horas e 21 minutos. Você não pode escolher o desafio ainda, por favor, aguarde. E ele pensando, eu sabia, tem mais desses desafios. Comunidade? Como assim? E a tela aparece outra vez para a Prota. Você entrou na comunidade, dificuldade difícil. E lá aparecem vários grupos, como o grupo de Leon Xing, Park Jin-woo. E eles começam a comentar, não me diga, é só o segundo a mais. E com isso, eles comentam outra vez. E eles ficam perguntando como aumentar os seus status. Você não é um jogador, então como entrou? E começa essas conversas entre os grupos e entre eles. Eles ficam perguntando, meus status e habilidades, todos voltaram antes de eu ter despertado o que eu faço. E fica um desespero dentro do grupo. E o Proto olhando isso, então isso que é uma comunidade? Todos no chat estão confusos. Além disso, parece que pessoas que não são caçadores foram arrastadas para cá também. Depois dessa situação, aparece o administrador. O administrador entrou no chat e foi desabilitado. O que? Um administrador? E o administrador começa. Temos umas informações importantes para compartilhar com aqueles que passaram pelo desafio tutorial. E o Proto olhando isso, informação importante. Eu não sei como voltar. Preciso memorizar tudo isso e focar. E o administrador começa a falar. Vamos ensiná-los como usar os pontos que conseguimos durante o tutorial. Os pontos são usados como moeda dentro da torre dos desafios e são comumente usados na loja. Vocês também podem usar a comunidade para dar ou receber pontos dos outros. E dentro da torre dos desafios você não pode beber sequer uma gota d'água sem pontos. Os pontos só podem ser recebidos através dos desafios. E Prota olhando isso, os pontos só podem ser recebidos através dos desafios. Então eu vou morrer no deserto? Bom, isso era imaginando. Mas ele pensa mesmo, em outras palavras, preciso fazer tudo o que puder para me acostumar com essas regras da torre. O fato de não poder nem beber água sem pontos quer dizer que para ganhar pontos eu preciso continuar e entrar e passar dos desafios para sobreviver. E o administrador fala, e isso é tudo o que temos a dizer. E o administrador sai do chat e o chat foi desbloqueado. E Prota pensando nessa situação, pensei que poderia ser um caçador se voltasse. E agora ele olha para a sua espada. Não vou fazer muito só com uma espada. Loja, e ele começa a entrar na loja. E ele arruma até um escudo e começa a treinar. E ele pensando ainda, todos os caçadores perderam seus status quando entraram na torre. Mas deve ser mais fácil de aprender habilidade já que tenho aprendido antes.
Por isso que não posso esquecer que não estou no mesmo ponto de começo que eles. Se eu não treinar, não tem como alcançá-los. O Prota começa a treinar, treina bastante duro. Só que ele fica muito cansado e exausto. Só que de repente a sala já tem o seu poder de cura automático, começa a curar ele. E ele pensando, perfeito, graças a esse efeito de cura da sala de espera, posso treinar facilmente. E devo conseguir treinar até o próximo desafio. Ele fala, agora eu estou bem satisfeito. E o que eu faço com a fome? E ele vai no seu inventário, ele começa a observar, só tenho 40 pontos depois de comprar algumas coisas. E se eu não conseguir recompensas adicionais, não vou conseguir sequer sonhar em ter um escudo. E aparece a tela outra vez. Tempo até o desafio do segundo andar, 17 minutos e 17 segundos. O tempo passou mais rápido do que eu pensei. Até o chat que estava confuso, não vejo. Bem, está bem quieto agora, que está quase na hora do segundo andar também. E com isso, ele pensando, será que eu vou conseguir sobreviver de novo? Não, eu vou sobreviver a isso. Tempo até o desafio do segundo andar, 10 segundos. A tela fala. E com isso, 9, 8 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Tempo até o desafio do segundo andar, o 0 segundos. E a tela aparece. Gostaria de ir para o segundo andar dos desafios? Prota tecla na tela sim. Ele vai diretamente, entra no portal e ele se depara com uma paisagem bem floresta mesmo. E a tela aparece. Você entrou no segundo andar da Torre dos Desafios. Dificuldade selecionada difícil. E o Proto olhando isso, acho que é uma floresta dessa vez. E a tela aparece outra vez para ele. O objetivo desse desafio é assassinato. Assassine o líder da tribo Orc no tempo limite. E aparece um exército para o Proto encarar. O Proto, um líder de uma tribo Orc? É isso que eu tenho que fazer? Mas como? Como eu vou entrar no meio desse povo? Uma tribo Orc? Então, o Prota pensando, e cheio de orcs e guardas para proteger o líder. E ele pensando, eles querem que eu vá naquele lugar cheio de orcs para matar o líder? Será que eu vou conseguir?